Queridos irmãos, boa noite. Que a paz e o amor de Deus esteja com todos. Vamos fazer uma prece. São momentos como este de elevação ao Pai, em agradecimento pela vida, pelo momento que nos oportuniza, pela sua bondade e pelo seu infinito amor de compreender as nossas imperfeições. Que cada um de nós compreenda o valor que temos e a importância de nos amarmos, mas nos amarmos uns aos outros e perceber que só chegaremos ao amanhã unidos e fortalecidos pelo laço do amor. Alivia, Senhor, em nós e nos demais irmãos as ansiedades, as aflições, as inseguranças. Dai-nos o ânimo que possamos perceber a importância de cada um de nós e que as dificuldades da vida são passageiras, são efêmeras. Tudo passa, até a dor mais sentida. Sejamos fortes e restabeleçamos-nos com fé, com coragem, diante das dificuldades, e possamos olhar as estrelas, olhar o universo, olhar o sol, perceber a chuva, sentir tudo que Deus nos dá e agradecer-nos, porque amanhã o sol brilhará para todos, para os bons e para os maus. E que sua bondade, que sua luz se faça sentir em cada um de nós. Em nome de Deus, de Jesus e de Bezerra de Menezes, o mentor espiritual da casa, estamos por abertos os trabalhos doutrinários de hoje. Hoje nós vamos fazer um comentário, falar um pouco sobre passe na casa espírita. Para exercer o passe na casa espírita, todos os irmãos que trabalham na casa, que são médiuns, que são trabalhadores, todos nós estudamos. Porque não há como exercer uma atividade sem procurar saber o que ela significa, qual é a importância, com que tipo de energias nós vamos trabalhar, nós vamos manipular, nós vamos nos colocar à disposição do mundo maior. Temos que ter o cuidado conosco mesmo. Temos que aprender que nós estamos numa missão. Temos um comprometimento maior com Deus, para que nesta encarnação pudéssemos desempenhar uma atividade para que nós mesmos tivéssemos com ela o aproveitamento necessário. Mas para que possamos ser úteis, para que possamos fazer as coisas adequadamente, é preciso que nós saibamos o que vamos fazer. E a doutrina espírita, nós é um campo de sabedoria. É a doutrina mais completa que existe. As outras religiões, vocês veem que eles estudam. As outras religiões estudam. O espiritismo tem que ser muito mais estudado, muito mais entendido, porque ele é complicado. Porque nós vamos tratar com questões do mundo espiritual, aonde os espíritos superiores enviados de Deus vieram nos trazer a terceira revelação, que se chama a doutrina espírita. Então, o conceito de trabalhar, de fazer um trabalhador espírita, não é só os momentos de que você vem nas reuniões, se assiste 3, 4 grupos de estudo e está pronto. Não, é permanente o aprendizado. E nós não podemos dizer que somos profissionais do espiritismo. Nós não temos o direito de dizer que sabemos o espiritismo, porque nada sabemos.
Estamos sempre aprendendo. Estamos constantemente estudando. Todos os trabalhadores da casa têm a obrigação moral de estudarem, de estarem se atualizando, de conhecerem as obras básicas, os 5 livros que compõem a doutrina espírita. Ah, mas eu já sou espírita há muito tempo. Mas às vezes você é espírita porque lê alguma coisa espírita, mas você não conhece os livros das obras básicas. Você não sabe que Kardec foi o homem escolhido pelos espíritos superiores por Deus para essa tarefa. Então nós temos que ter a consciência da grande responsabilidade que nós vamos exercitar. Ah, o passe é uma transfusão de energia. É uma transfusão de energia. Como o sangue também é uma transfusão de energia. Mas para que serve o passe? Por que eu tenho que tomar passe? Começamos que eu não tenho que tomar passe. Eu não preciso tomar passe se eu me encontrar bem. Se eu achar que estou bem. Porque quem deve saber de mim sou eu. É um princípio básico da vida, é nós autoconhecermos. É nós sentirmos o que precisamos para modificar algumas coisas na nossa vida. Por que as coisas estão acontecendo equivocadamente por nós? O que nós estamos fazendo para nos melhorarmos? Então você quer receber energias? Recebe energias, sempre recebe. Mas há um grau chamado receptividade. E isso depende daquele que está sentado ali na cadeira para receber o passe. Porque não adianta só receber o passe e a pessoa não se autovigiar. Porque quando nós estamos aqui, neste momento, os espíritos começam a nos autoavaliar. Toda a equipe espiritual desta casa, sob o comando de Bezerra de Menezes, trabalha incessantemente em cada um de nós, para ver que tipo de energia, de fluidos, nós estamos necessitando. Mas por que ele faz isso aqui? Poderia fazer lá em casa. É que nesse momento, nós estamos focados no que o expositor está falando. E aqueles pensamentos aflitivos e contraditórios nossos, eles estão sendo absorvidos pela nossa atenção no que está sendo tratado. E há os espíritos que acompanham nós, que muitos de nós trazem obsessores, espíritos que estão com nós, eles se desligam automaticamente, ficam ali. Muitos ficam lá fora. E nós ficamos aqui dentro pensando neles. Por isso muitas pessoas às vezes se levantam e vão embora. Porque o seu obsessor está perturbando ele e ele vai embora. Eu não estou gostando do que está dizendo, isso não é para mim. Vou-me embora desse caso aqui. E vai embora. Porque ele está sendo intuído. Então eu, como receptivo, vocês que vão tomar paz, nós temos que nos autovigiar. Temos que orar, temos que pedir a Deus aquilo que nós necessitamos. E quando eu achar que eu não preciso, depois da palestra, depois da prece, eu vou me embora. Agora, se eu acho que eu preciso tomar, tome o passe. Agora, não há milagres. É bom que se diga. Não há milagres. Nem Jesus fez milagres. Muitos de quem Jesus impôs as mãos não se curaram. E se curaram, voltaram a fazer o mesmo erro que faziam antes. E a doença voltou. É preciso que nós também nos ajudamos. Quando a gente vai ao médico, ele faz um exame, dá os remédios para nós. Mas se nós não fizermos algumas mudanças na nossa vida, os remédios não vão resolver a nossa vida. Não vão resolver nada. E a gente vai ainda falar assim, aquele médico não sabe nada. Mas, na verdade, a gente não tomou os remédios conforme ele receitou. A gente não deixou de fazer certas coisas que deveria ter deixado. Continuou fazendo. Por conseguinte, a doença se agravou. Então as energias, elas são receptivas
para quem está receptivo. Quando as pessoas têm problemas, o tratamento da casa o passe espírita na casa faz parte do tratamento espiritual na casa espírita. Quando um de nós está doente, tem algum problema obsessivo, o passe faz parte do tratamento espiritual. Mas para isso também a pessoa tem que se autovigiar. É a mesma situação do trabalhador. O trabalhador tem que estar constantemente se vigiando, procurando se aperfeiçoar, procurando ter conhecimento, procurando se melhorar, eliminando, lutando contra as suas imperfeições. Porque à medida que eu me modifico, eu me sinto melhor, eu me reanimo, eu me reequilibro. E o passe é um condutor de reequilíbrio emocional. Mas para isso é preciso que quem toma o passe, que faz o tratamento, também faça a sua parte. E isso não é só aqui na matéria. Quando nós passarmos para o mundo espiritual, Deus vai ficar aguardando que nós nos resignamos com a nossa morte física, que nós aceitemos aquela desencarnação, que nós não nos revoltamos porque partimos cedo, porque tinha filho, porque tinha isso, tinha aquilo, que nós aprendamos a concordar, porque não há uma alternativa diferente. Porque a agressividade, a violência, a raiva vai nos impregnar cada vez mais para os lugares de sofrimento. Como na Terra, quanto mais nós nos revoltamos, mais doente nós ficamos, mais debilitado nós ficamos. Então nós não podemos perder a graça pela vida, porque essa vida material é super importante para todos nós. É um momento que Deus nos dá. Nós vamos ter dificuldade. Faz parte de um processo chamado evolutivo. E muitas vezes nós temos até receio de nós fazer uma autoconsulta mental. Mas por que as coisas acontecem? Por que eu não mudo em relação ao fulano? Por que eu odeio fulano? Por que eu não gosto disso, não gosto daquilo? Algo está errado, não nos outros. Algo está errado em mim. Por isso eu não recebo as energias, porque eu fecho. Apesar de que os fluidos positivos neutralizam os negativos. Esses são os tratamentos de desobsessão, aonde os espíritos são tratados, tanto agora aqui, como nas mesas mediúnicas. Vocês vão embora e eles vão para... Nós estamos trabalhando nas mesas mediúnicas e os espíritos que acompanharam alguns ficam na casa. Porque aquela pessoa se orou e pediu ajuda. Inconscientemente, ela percebeu que tinha sido aliviada. Pediu ajuda e saiu daqui com outro pensamento. Ficou lembrando o que estava falado, ficou lembrando o que foi que ouviu, o que poderia aproveitar, o que não poderia aproveitar para si. E quando ela sai daqui, o espírito permanece aqui, se comunica e é ajudado. Aquele espírito não perturbará mais aquela pessoa se ela não fazer uma ligação mental com ele. Porque quando eu começo a pensar, eu chamo ele. Quando eu tenho alguma coisa ruim que faço, principalmente vícios, eu atraio criaturas com as mesmas energias fluídicas para mim. Eu chamo eles, porque eles precisam do vício. Eles precisam se apropriar, se aproximar de mim, para sugar as energias do fumo, do álcool, ou de qualquer outra bebida, qualquer outra coisa que eu faço. E ele me induz a cada vez mais. E eu me deixo dominar. Quando eu vou à casa espírita para socorro, eu tenho que ter consciência de que eu preciso fazer algumas alterações, algumas dificuldades na minha vida para que eu tenha um tempo para assistir o evangelho que tem, o estudo do evangelho, começar a conhecer as obras básicas, modificar algumas coisas na minha existência, para que eu possa entender. Porque muitos de nós viemos à casa espírita só pelo passe. E alguns de nós só vieram à casa espírita por causa do passe. É verdade. Eu fui um. Eu vim a primeira vez na casa espírita para tomar passe. Queria tomar passe, porque alguém me disse que o passe ia me salvar, que ia melhorar minha vida. E eu vim.
Só que quando eu chego aqui, eu percebo que só o passe não ia resolver a minha vida. Aí eu fui para um atendimento fraterno e alguém me explicou como eu tinha que fazer. Eu tinha que estudar, eu tinha que melhorar, eu tinha que me controlar, eu tinha que ser menos agressivo, eu tinha que fazer isso, eu fazer aquilo. Tá. E eu me dei conta que se eu fizesse isso, ia melhorar a minha vida. E foi o que eu fiz. Deixei um monte de outras coisas e volvi a minha vida para o Espiritismo. Comecei a estudar, comecei a me preparar. E hoje me sinto em condições de falar, em condições de dizer às pessoas que qualquer coisa que esteja nos afligindo, nos aflito no momento, tudo tem solução e tem alternativa. Basta nós termos vontade de ajudar. É essa vontade, esse ânimo que todo trabalhador que está ali na sala para dar o passe tem. Ele doa a sua energia magnética. Nós doamos com vontade. E os espíritos manipulam as nossas energias para que elas possam ser utilizadas naquelas criaturas que têm necessidades. Eles sabem. Não somos nós que determinamos a quantidade do fluido e a energia positiva que é impregnada em cada um de vocês. É os espíritos que manipulam, que trabalham, e nós simplesmente somos instrumentos. Instrumentos. Nós nos colocamos à disposição do mundo espiritual, com vontade de ajudar, de curar, de aliviar dores, de aflições, de aliviar depressões, tudo. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo. Então, quando nós impomos as mãos, só impor as mãos sobre o coronário, não precisamos tocar em ninguém. Não é a instrução da casa tocar nas pessoas. Não se pode tocar nas pessoas. Não se deve tocar em ninguém. É simplesmente colocar as mãos no coronário. E esse órgão coronário, ele distribui as energias para tudo que é lugar. É a mesma coisa que tomar um remédio. Você está com a dor no dedo do pé, você toma um comprimido, mas não, o dedo do pé não toma o comprimido. Você toma e a dor alivia o dedo do pé, não alivia. Não funciona assim? Então é a mesma ordem. Então, a energia dos espíritos passam por nossas mãos e fluem. E a pessoa estando receptiva, estando orando, estando pedindo com confiança, com fé, aquilo que ela precisa, porque quem sabe o que precisa, além dos espíritos, é quem está sentado na cadeira. Como Deus espera que nós possamos pedir as coisas no mundo espiritual, no mundo material, os espíritos também esperam que eu tenha a humildade de pedir aquilo que eu preciso. E pedir com fervor. Essa é a verdade. Nós não curamos ninguém. As pessoas curam-se. Porque as pessoas alteram o seu psiquismo, alteram a sua forma de viver, modificam os seus vícios. E então, elas reagem e as células malsãs do seu organismo são modificadas por células sãs. É o processo normal da atividade de uma casa espírita. É o mesmo processo da água fluidificada. No tratamento espiritual da casa, a gente manda, normalmente, a pessoa trazer uma garrafinha com água. Na hora da prece, ela ora e pede para que a água seja impregnada por um remédio tal que ela precisa, que ela tenha uma dor em tal lugar. Esta água só ela deve tomar. Porque ela está pedindo para ela. Pode não fazer bem para outra pessoa. E lá na questão 131 do Livro dos Médiuns, no capítulo 8, fala disso. Da importância da transformação da água, que é uma parte do tratamento também. Então, cabe a nós uma parte grande na nossa mudança. Porque se nós não contribuirmos, nós nos tornaremos sempre pessoas infelizes. Se nós não procurarmos ter o conhecimento das coisas, como elas funcionam, como elas podem ser, nós não conheceremos a verdade. E, por conseguinte, nós nunca nos libertaremos da nossa ignorância. Isso está no Evangelho. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu tenho que saber o que realmente é bom para mim. Mas eu não posso deixar de fazer isso, me dá tanto prazer. Muito bem, te dá prazer, mas depois vai te dar a dor.
Cada um escolhe o que quer para si. Deus não obriga nenhum de nós a tomar decisões que não queremos. Ele não obriga. Ele deu a nós o livre-arbítrio. A escolha das nossas vidas, eu faço o que eu quero da minha vida. Ponto final. Será que é ponto final ou é uma interrogação? E depois? Quando eu perceber que estava errado, quando eu estiver no mundo espiritual, ou tiver que agora mesmo consultar a minha consciência, se o que eu estou fazendo é o melhor para mim ou não, e perceber que não, e ter que refazer todo o caminho, e não vou fazer um caminho sem dor, porque não tem como, porque eu feri meus pés, eu me machuquei, e eu tenho que andar. Eu tenho que andar. Então cabe a mim essa mudança e essa transformação. A casa espírita, o passe aqui é misto. É o magnetismo do médium e do mundo espiritual. Toda a corrente espiritual dessa casa trabalha no trabalho de passe, no trabalho de doutrinação. As pessoas pouco gostam da doutrinação. Pouco gostam. Mas a doutrinação é uma das melhores coisas que tem na casa espírita. Porque a gente não estuda, a gente não procura conhecer nada. E quando está com problema, vem aqui, consegue ouvir, consegue se concentrar, consegue desviar o pensamento de todas as coisas ruins que aconteceram no dia, ela se oxigeniza, ela recebe outras energias boas. E há um equilíbrio emocional. Muitas vezes a gente ouve, eu estava tão bem, cheguei ali fora, fiquei mal. Por quê? Porque quando você saiu do portão, o seu obsessor estava esperando. E ele mal chegou perto de ti, tu já trocou teu pensamento. Automaticamente ele se alojou de novo. Bom, vamos embora, vamos. Funciona assim. Agora, se você tivesse mantido o pensamento bom, de confiança, que estava bom, que ia melhorar, que ia sair daqui orando para Deus, ele não teria como se aproximar de ti. Porque você é dona do seu corpo. É dona do seu... nós é que fizemos as companhias que nós queremos. Isso é bom que nós saibamos. Se eu estou com companhias erradas, eu estou me sentindo... É porque eu estou pensando mal. Alguma coisa errada eu estou fazendo. Eu não estou fazendo o melhor. Por isso... a entidade ruim, negativa, que se assemelha com o tipo de pensamento, de atitude que eu faço, se aproxima de mim. Nós temos que ter consciência. Então temos que saber um pouco, para que a gente possa realmente entender os mecanismos dos procedimentos e das vantagens que cada um de nós tem em conhecer a doutrina espírita. Ao aprofundar o conhecimento, porque somos espíritos. Nós não somos o corpo. Nós somos espíritos imortais. Nós não somos o corpo. Nós temos esse corpo temporário, que serve para essa evolução, para esse aprendizado. E cada um de nós trouxe uma missão. Cada um de nós tem uma finalidade, tem uma missão. Um compromisso. Cabe a nós executarmos nossas tarefas. Agora, se vamos fazer bem ou mal, nós temos que ter consciência disso. Nós casamos, temos filhos, temos isso, temos aquilo, e afinal, vamos cuidar ou vamos abandonar? Quando minha mulher fica grávida, eu vou deixar ou vou abortar? O que eu vou fazer? Tudo isso faz parte de um processo evolutivo. Eu tenho que ter responsabilidades. Eu tenho que perceber o bem que posso fazer e o mal que faço a mim mesmo. Porque, na verdade, nenhum de nós vai ser culpado pelos erros meus. Eles são individuais, embora muitas vezes nós nos comprometemos coletivamente, aonde uns quantos semeiam a má semente. Alguns que não sabem dizem coisas que os outros que não procuram o conhecimento se deixam levar. Também são tão responsáveis quanto aquele que os iludiu, porque ele tem discernimento e inteligência suficiente
para procurar a verdade e conhecer a verdade, e não acreditar naquele falso que quis lhe enganar. Então nós temos que ter consciência. A doutrina espírita leva-nos ao raciocínio, ao discernimento, à compreensão, à importância das questões do ensinamento, da nossa força moral, das nossas modificações, do nosso trabalho na casa, do estímulo à caridade, ao ajudar o próximo, daquela vontade de trocar os hábitos equivocados nossos. Se temos antipatia por alguém, nós temos que procurar achar bonito, simpático as pessoas, se aproximar das pessoas, porque precisamos desse contato e desse convívio. Porque se nós cultivarmos aquelas impertinências do maldade, dos erros, dos equívocos, nós vamos sofrer as consequências disso. Então, essas energias, essas transfusões, tudo isso é importante. Mas a importância está relacionada com a nossa vontade de nos transformarmos. Quando há uma doença, a gente vai ao médico. A doutrina espírita aconselha o tratamento médico. Por isso Deus concedeu a nós a importância da medicina. Então vai no médico e depois vem à casa espírita e faça um tratamento espiritual, aonde você começa a aprender a se autovigiar, a fazer mudanças, a comportamentos morais, a coisas que não pode mais fazer. Mas isso tudo consciencialmente, porque a doutrina não intui a ninguém a não fazer isso ou fazer aquilo. Mas diz que tantas coisas que, se nós fizermos, vai ser pior para nós. Então, quando é ruim, é melhor eu deixar de fazer. Porque não custa nada deixar enquanto há tempo. Muitas vezes a gente se atrasa para deixar. Mas sempre o arrependimento, sempre Deus nos ajuda e nos ampara. Nunca ficamos sós, nenhum de nós. Nós temos que utilizar também o nosso anjo da guarda para nos ajudar, para nos estimular e compreender. Nós na Casa Espírita temos muitos grupos de estudo, todos os dias. É só se informar na portaria e a gente então pode acolhê-los em todos os grupos de estudo. Espero que nós possamos compreender a importância do passe. Aqueles que não sentirem vontade de tomar e se sentirem confortavelmente bem, não quer tomar, não toma. Eu não posso determinar que o João, o Pedro vai precisar de passe. Jamais. Nós não temos essa capacidade. Quem tem a capacidade de discernir é a individualidade de cada um de nós. Por isso, nós os respeitamos. Mas nós gostaríamos que vocês também percebessem a importância do conhecimento, porque no mundo espiritual todos nós vamos voltar. E não queremos que os nossos irmãos, aqueles que compartilham conosco, cheguem lá na ignorância e se lembrem, nunca me avisaram de nada na Casa Espírita. Eu tive lá um monte de anos e ninguém foi capaz de nos convidar para estudar ou para aprender alguma coisa diferente. Vocês estão convidados, tanto os jovens, quanto as crianças, quanto os idosos, todo mundo tem espaço. Para o Espiritismo, não há velhice, porque o Espírito não fica velho. O corpo, sim, se decompõe, mas o espírito, não. Por isso, nunca é tarde para aprender, nem para se modificar. Que a paz de Deus e o amor de Jesus esteja com todos vocês. Vamos fazer uma prece. E na prece a gente vai pedir que vocês pensem também, vamos direcionar aos familiares, algum que está doente, que vocês peçam por eles também, para aliviar as ansiedades, suas dores, suas aflições. A paz divina está em todos nós, no coração que pulsa, nos sentimentos de benevolência e de perdão, Senhor. Por isso, Pai bondoso, nós te suplicamos o amparo divino. Alivia em nós as ansiedades, as nossas aflições. Permita que os bondosos espíritos protetores possam nos auxiliar a nos intuir o melhor caminho, Senhor, para que possamos também estender as mãos àqueles mais necessitados que nós pelo caminho da vida. Que possamos nos olhar como irmãos, possamos nos encontrar e compreender
que as nossas aflições são passageiras e que nós, amparados pela tua bondade, pela tua benevolência e pelo teu imenso amor, possamos encontrar o caminho da segurança, da paz e da benevolência. Ampara aqueles que sofrem, Senhor, nas casas, nos hospitais, em todos os segmentos do universo. Que possamos pensar nos nossos familiares, aqueles amigos, até naquelas pessoas, Senhor, que muitas vezes nós não tínhamos simpatias e que são pessoas que se tornaram nossas inimigas. Perdoa-nos, Senhor, como nós também as perdoamos, para que elas também possam ser amparadas por essas energias, por esse amparo divino que ora se faz sobre toda a humanidade. Que tua luz divina e que tua imensa bondade se faça eternidade nos nossos corações. Em nome de Deus, de Jesus e de Bezerra de Menezes, o mentor espiritual da casa, damos por encerrado a